Bom dia, boa tarde, sexto ano, não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas em todo caso tenha um bom dia, tenha uma boa tarde ou até mesmo uma boa noite. Hoje nós vamos estar falando sobre jogos eletrônicos para smartphones, tá? Poxa professor, mas a aula é de educação física, o que tem a ver jogos eletrônicos para smartphone? Tem muita coisa. A primeira coisa delas: os jogos eletrônicos, eles são advindos dos jogos normais que a gente joga de forma real. Então, se você observar aí os jogos eletrônicos de futebol, por exemplo, eles se originaram por quê? Porque a gente joga futebol na vida real. Os jogos de luta, porque a gente pratica a luta na vida real e assim por diante. E outra coisa, os jogos eletrônicos ele tem muito a ver com a nossa aula de educação física por meio de a gente tem que se preocupar no sentido de não ficar somente jogando jogos eletrônicos. A gente tem que praticar uma atividade física. Por quê? Se você passar o seu tempo todo jogando só jogos, você vai ser uma pessoa sedentária. E sendo sedentária, isso vai acarretar alguns problemas na sua vida, na sua saúde, tá? Então por isso tem tudo a ver, tá? Mas hoje a gente não vai falar nesse sentido, tá? A gente vai falar propriamente dos jogos eletrônicos para smartphone. Então vamos iniciar nossa aula, a gente está começando o quarto bimestre, vamos para frente. A gente vai iniciar nossa aula com uma conversa, tá? Você joga no smartphone? Com certeza, né? Eu vi que vocês ficavam falando sobre jogos eletrônicos aí, sobre alguns jogos de Free Fire e tudo mais. E quais são os jogos que você tem no smartphone? Sem ser o Free Fire, tá? O Free Fire eu sei que vocês têm, vocês são craque nesse jogo aí. Mas você tem outro jogo ou só tem o Free Fire? Bom, vamos lá. Smartphone é uma palavra inglesa, tá? Que significa telefone inteligente. Com a tendência de um mundo globalizado, unido por diversas tecnologias de informação acessíveis ao público, é indispensável nos dias de hoje um aparelho de telefonia celular. Ou seja, hoje em dia dificilmente você fica sem, né? Se o aparelho quebrar, se o aparelho der algum problema, você já fica desesperado querendo outro, porque você hoje em dia se comunica muito mais com as pessoas pelo telefone do que pessoalmente, né? Hoje em dia, antigamente o vizinho ficava no portão conversando com o outro, né? Hoje ele fica sentado no sofá ou na cama conversando com o mesmo vizinho através do WhatsApp, através do smartphone, né? Então, hoje em dia o smartphone você sai de casa sem smartphone, você é capaz de sair do ônibus, voltar para pegar seu smartphone porque você não pode ficar sem, ok? Com a evolução constante dos equipamentos digitais, este aparelho deixa de ser apenas um simples telefone para se tornar pequenos computadores de bolso, pois permitem a produção de fotos, filmes, que é filmagem, né? Envio de mensagens, acesso à internet e jogos eletrônicos. Bom, segundo uma pesquisa, 83% dos brasileiros usam smartphone para jogar. Só que essa pesquisa, preparem, mostra que 50%, 53% do público gamer no Brasil é feminino, ou seja, as meninas estão dominando o mundo dos games, tá? Os meninos estão ficando para trás. E 79% dos jogadores usam o telefone celular, Android, tá? Claro que pode ser o iPhone, mas aqui na pesquisa constatou que é um Android. A maior parte dos jogadores de games eletrônicos no Brasil são mulheres e elas preferem usar o celular para aproveitar suas aventuras preferidas. É o que mostra uma pesquisa Gamer Brasil 2019 que traça o perfil do gamer brasileiro. De acordo com os dados do relatório anual, 53% do público gamer no país é feminino e 83% utiliza o smartphone para jogar. Tá? Os dados revelam como os celulares modernos são hoje
usados com funções para exigirem infraestrutura de rede mais complexa do que usada para ler e-mails ou trocar mensagens, por exemplo. Graças ao avanço da tecnologia e das conexões de internet, jogos avançados como os de PlayStation, Xbox One e de PC já têm versões móveis para os smartphones mais potentes, é claro. Ou seja, hoje em dia você consegue encontrar jogos que antes você só jogava no PlayStation, no Xbox ou no computador, e hoje você tem esses jogos para smartphone, para celular, tá? Então, olha como que as coisas avançaram durante os anos. Bom, o principal motivo para que os jogadores prefiram a plataforma móvel é, segundo a pesquisa, a praticidade e a portabilidade dos dispositivos. Pensando por esse lado é bem claro, né? Você utilizar o videogame, né? Você vai precisar de uma televisão, você vai precisar de carregar um equipamento, controle. No celular já tá tudo ali, né? O controle e a tela tá na sua mão. Você não tem tanto trabalho, né? Bom, em segundo lugar, a preferência dos games estão nos consoles, que é 48,5%, 42,6% nos notebooks, os computadores 42,4% e a última posição são os tablets, 19,16%. A pesquisa foi conduzida pela internet e entrevistou 3.251 pessoas entre 5 e 8 de fevereiro desse ano. A análise concluiu que 66% da população brasileira tem o hábito de jogar games eletrônicos. Tá? Game para o relatório. São todos aqueles que afirmam ter o hábito de jogar jogos digitais, independente do estilo do jogo, da frequência, da duração das partidas e do conhecimento sobre os jogos. Quanto à frequência em que jogam, os homens ganham entre os títulos de hardcore, mais complexos e que exigem mais tempo nas partidas, tá? 41,1% dos jogadores entrevistados são homens, contra 25,4% de mulheres. Elas, segundo as pesquisas, jogam mais os games casuais, mais simples e rápido. Em relação à faixa etária, a maior parte do público jogador do país tem entre 25 e 34 anos, seguidos pelos games de 35 a 54 e jovens com idade entre 16 e 24, ok? Então percebam aí que a maior parte do pessoal que joga tem entre 25 e 34 anos. Bom, melhores games para celulares Android, tá? Que foram considerados esse ano. Em primeiro lugar tem o Call of Duty, tá? Call of Duty é um jogo de tiro em primeira pessoa. Então aqui do lado você tem as imagens dos respectivos jogos, tá? A gente tem o Garden Escapes, que é um jogo que você simula alguns lugares para você escapar, tá? A gente tem o Brawl Star, temos o PKXD, nós temos o Asphalt 9 Legends, que é um jogo de carro, tá? De corrida. A gente tem o Garena, perdão. Garena Free Fire, Redenção, tá? Que é um jogo de tiro também em primeira pessoa. Esse daí vocês estão cansados de saber, porque vocês vivem falando sobre esse jogo aí de Free Fire. A gente tem o Pokémon GO, que teve uma explosão quando lançou. Hoje em dia, acredito que não seja tanto, tá? A gente tem o Dusk Old, a gente tem o Rebel Race, que é de corrida também, tá? E a gente tem o Uno, que é um jogo de cartas, tá? Que a gente também tem ele de forma sem ser digital, tá ok? E aí,
Qual jogo você tem mais utilizado ultimamente? Tem qual? Sido Free Fire, né? Eu aposto que seja o Free Fire. Ou o Call of Duty. Porque vocês vivem falando nesse jogo aí. Mas eu acredito que seja um desses. Bom, a gente vai ter uma tarefa, tá? Essa semana para fazer. A tarefa é a atividade 2 da página 105 e 106. Aí eu coloquei a imagem para vocês identificarem qual é a tarefa, tá? Vocês vão fazer da letra A até a letra E, ok? A letra A, ela tá na página 105 e a letra B, C, D e E tá na página 106. Então não esqueçam, tá? Façam no livro mesmo. Respondam aí no livro, tirem a foto e enviem por e-mail. Pessoal, nada de enviar pro WhatsApp, envia pro e-mail, tá? Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana. Até semana que vem.